para reforçar a sua autoridade, isso vai criando uma imagem na mente das pessoas. E isso ajuda até você classificar, por exemplo, os tipos de clientes que você quer atender e os que você não quer atender. Olá, bem-vindo a mais um episódio da My Clinic, o nosso podcast, o nosso MyCast, onde nós tratamos vários assuntos relacionados à saúde e também estratégias para você, profissional da saúde, que vai te ajudar nas mídias sociais, no marketing, várias coisas relacionadas. E hoje nós estamos com um assunto muito especial, que eu gosto muito de falar, que é dessa área, que é sobre branding e estratégia de marketing. E para isso eu estou aqui com Cleve Muniz. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Para mim é um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, primeiramente, você estar aqui hoje, né? Eu sei que a sua agenda é corrida, mas por ter tirado esse tempo para a gente falar um pouco sobre gestão, estratégia de marca. E queria, antes, que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, um pouco do que você faz, sua área de atuação. Ok, bom, meu nome é Kleber Muniz, eu tenho como formação a área de design. Basicamente, quando eu comecei a minha atuação, ou quando eu comecei a pensar em seguir uma carreira profissional, eu pensava em ser psicólogo e até me arrisquei a começar o curso de psicologia, fiz ali um semestre, mas eu percebi que o ser humano é um pouco mais complexo do que a gente imagina, né? Então, estudar pessoas é algo muito complexo. Mas, em paralelo a isso, enquanto eu estudava psicologia, eu trabalhava em uma área dentro de uma empresa que era muito voltada à confecção de materiais gráficos, né? Era como se fosse um birô. E ali eu comecei mais a me interessar pela essa área, né? Entender um pouco sobre comunicação. Foi então que eu desisti do curso de psicologia e aí fui procurar um curso que, de fato, pudesse ser mais dentro dessa área. Eu entrei no curso de publicidade. E ingressei, percebi também que era uma coisa muito ampla também, né? Você peregrinou um pouco, né? Mas eu acho que todo mundo tem que se arriscar. Acho né? Que também. Tem momentos que você precisa fazer isso. Eu acho que às vezes é muito precoce alguém acabar o ensino médio e já ir para a faculdade. Às vezes o cara nem amadureceu as ideias. Pra saber o que quer, né? Então, assim, aí eu fui testando isso. Eu entrei no curso de publicidade, achei que era um curso legal, mas era muito amplo. Porém, eu gostava muito da área gráfica, né? Um curso dentro da área que pudesse ser mais prático de projeto. Então, aí que eu descobri o design em si, né? Então, eu fui entender um pouco o que era essa área, procurar alguns profissionais, procurar alguns escritórios, entender como era a dinâmica de trabalho, como funcionava a sistemática, e aí eu me apaixonei, de fato, pela área, né? Legal. E foi então que eu prestei vestibular para design, há 12 anos atrás. Entrei no curso de design e até então considero a melhor decisão que eu tenha feito profissionalmente, né? Fiz a faculdade com muita intensidade, me apliquei aos estudos, entendendo as demandas de projetos, com menos livros, e foi um caminho interessante. Logo depois que eu saí da faculdade, veio a dúvida em empreender ou trabalhar em uma empresa, né? Naquela época, obviamente, não tinha um capital para empreender. Acabei entrando para algumas agências, agências especializadas em marketing imobiliário, agências de publicidade, e aí desenvolvendo toda essa área de projeto. E no meio desse caminho, houve uma necessidade, um desejo que eu tinha de ser professor também. Foi então que eu ingressei no Senac, comecei a ministrar aulas de aplicativos, de softwares, gráfico, Illustrator. Na época, eu queria ter os meus horários vagos, até edição de vídeo eu dava aula. Hoje nem entendo mais sobre isso. Mas foi um processo interessante, na qual eu tinha a probabilidade de aprender, de ensinar aquilo que eu estava aprendendo e praticando aquilo que eu estava exercendo profissionalmente. Logo depois eu fui para uma outra empresa, onde eu também tive a oportunidade de lecionar também. O interessante é que minha carreira sempre esteve muito ligada a instituições de ensino e a área de atuação. Então, eu sempre fui conectado muito a isso. Então, meio que fazer esse paralelo entre a academia e o mercado. E foi bom que estava sempre atualizado, né? Isso. Então, sempre buscando informações, entendendo, né, como era de fato, porque eu sempre percebi que em algumas instituições tinha esse gap, né?
o que era ensinado na faculdade, o que era vivido. A prática, né? E a prática de mercado. Então, quando a gente consegue associar essas duas coisas, acho que fica um combo legal. Então, trabalhando nessa instituição de ensino, eu comecei a receber algumas demandas de projeto. Foi aí que eu resolvi me especializar. Fiz uma especialização em design. Depois, eu fiz uma especialização voltada para a área de docência, para aperfeiçoar essa área da educação. E logo depois, eu fiz uma especialização voltada para empreendedorismo. Então, eu desenhei meio que um caminho para trilhar. Então, uma especialização voltada em design para melhorar minha atuação como designer. Depois, uma especialização focada na área da educação para me atuar como professor. E logo depois eu fiz uma especialização em empreendedorismo para me atuar como empreendedor. Então, eu queria ter esses três, como se fosse um tripé. Ser designer, ser professor e ser empreendedor. E hoje você empreende? Hoje eu empreendo dentro disso. E logo depois que eu concluí essa especialização em design, como eu disse anteriormente, eu comecei a receber algumas demandas de projeto, e aí isso estava me sufocando no tempo. Então eu trabalhava basicamente 18 horas por dia, porque além de cumprir a minha carga horária no trabalho, eu tinha que também cumprir os projetos que eu estava pegando por fora. E aí isso ficou insustentável, de fato, né? Alguns clientes queriam, por exemplo, reunir comigo 3 horas da tarde, mas eu não tinha horário, porque eu estava no outro trabalho. Foi aí, então, que eu decidi falar com o meu chefe e disse para ele, olha, eu não consigo mais ter a mesma entrega que eu havia tendo, né? Não dá para mim continuar aqui no trabalho. Então eu queria sair, mas eu queria sair de uma forma tranquila, né? Esperar um prazo, me dar um prazo para mim conseguir entregar tudo aquilo que eu tenho para exercer aí esse caminho. Mas nessa época eu comecei a me organizar financeiramente, então eu fiz um aporte financeiro para que eu pudesse ficar algum tempo, por exemplo, sem receber um salário, né? Porque eu tinha um salário fixo. É o risco do empreendedorismo, o risco do empreendedor, exatamente, né? Então eu tinha um salário fixo e a partir do próximo mês eu não teria mais salário. Esse era o pensamento. E aí acabou que eu saí do emprego, de fato, aí juntei uma grana, comprei um computador e fui para um lugar onde com o meu colega, que é o Carlos Costa, onde ele estava, ele sempre me convidava, Kleber, vem para cá, a gente pode trabalhar junto, a gente pode fazer vários projetos juntos e crescer juntos. E foi de fato, então, isso que aconteceu. Eu saí do meu emprego, comprei o computador, a mesa e comecei a trabalhar. E aquele investimento que eu fiz, ele retornou em uns 2 meses, quando eu peguei um projeto, e aquele investimento foi justificado, e logo depois eu percebi, cara, dá para viver disso. Então, aí comecei a aprofundar mais o negócio. O interessante no sentido de empreendedorismo, que parece que a coisa só vira quando você mergulha de cabeça no negócio, né? Parece que isso é tudo, né? Assim, na vida, assim. Mas o empreendedorismo parece que você consegue sentir mais, né? Exatamente. Nós mesmos tivemos que fazer isso, né? Porque eu tinha um emprego e também eu estava com o My Clinic, também com a Bold, né? Que é a nossa produtora. Mas parece que as coisas não iam. E você fica dividido, até fica mais cansado sem produzir nada ao final do dia, né? Porque você não consegue focar numa coisa. Você tá dividido a energia ali. Eu falo que a gente tem um tanquinho de gasolina e que se a gente tá dividindo ele, o resultado vai demorar mais para chegar. Né? Exatamente. O empreendedorismo, isso fica muito latente. É verdade. Então, quando você foca, eu acho que você começa a pensar mais, você vai enxergando outras necessidade de aprender mais, de criar outros tipos de relacionamento, e isso faz com que você cresça, né? Então, aí, nesse momento onde eu pedi demissão, nasceu a Alime Muniz, que é um escritório que eu tenho hoje, que é uma empresa focada em design e estratégia. Hoje a gente faz projetos focados em consultoria de marca, identidade visual, toda a parte de design gráfico, sinalização, e também arquitetura comercial, porque a gente também faz projetos integrados relacionados a ambientes, né? Tudo que tem um foco relacionado à marca, a percepção de imagem de marca, a gente trabalha. Tanto trabalhando para pequenos, médios e grandes negócios. E o nosso lema e objetivo é entender e levar as pessoas a compreender que toda marca, por menor que ela seja, ela precisa de uma estratégia, ela precisa de ter uma boa identidade, ela precisa de branding, né?
É um termo que parece que as pessoas acreditam que é só para as grandes corporações, mas hoje qualquer pessoa faz brand, né? Mesmo ela não... Mesmo sendo intencional. Sendo intencional. Às vezes ela nem sabe o que ela está fazendo. Por exemplo, alguém que está vendendo alguma coisa na rua, que ele está fazendo brand, porque ele está vendendo a imagem. Pode ser de uma forma empírica ou às vezes intencional e muitas vezes sem nenhum tipo de conhecimento. Mas tudo aquilo que se faz para vender uma imagem e dessa imagem vender um produto ou um serviço, está se desenvolvendo um trabalho de estratégia de marca, né? É legal. E até isso, assim, vai começar logo com a nossa pergunta, porque, às vezes, embora tenha muita informação na internet, eu acho que, às vezes, as pessoas não sabem, na real, o que é o branding e também, às vezes, pode confundir isso como um marketing digital em si, né? Como você explicaria isso de uma forma simples? O que é essa questão dessa estratégia de marca? Bom, olha só, quando a gente pensa no sentido de comunicação, a gente tem várias áreas. A gente não resume a marca em um só sentido. A gente precisa de várias coisas para ativar aquela marca. É como se fosse uma engrenagem, uma indústria, para que quando ela vai produzir um produto, ela precisa de vários processos para o produto final chegar até na mão do consumidor. Então, existem vários departamentos, várias etapas. Quando a gente pensa em marca, a gente precisa pensar nesse processo de construção também. A gente precisa pensar de como essa marca vai ser construída, de como esse produto vai ser vendido, qual que é o ponto de venda, como vai ser a comunicação dessa marca. E aí que muitas vezes as pessoas confundem muito o que é marketing e o que é brand. Não é a mesma coisa. Na verdade, não são as mesmas coisas. São modelos de gestão diferentes. Então, vamos explicar um pouco sobre isso. Quando a gente pensa sobre o processo de construção de marca ou sobre brand, nós estamos pensando sobre uma estratégia de como construir valor para aquela marca. Então, vamos imaginar que hoje eu preciso criar um produto que é um produto ligado à área de cosméticos. Dentro desse sentido, eu preciso entender a dinâmica do produto, como ele vai ser comercializado, e aí eu preciso desenvolver uma estratégia para isso. Todo o processo, então, até o cliente final. Até o cliente final. Mas olha só, quando a gente pensa no processo em si, no sentido de brand, é construir valor. Construir valor e gerar valor e gerir valor. Porque o que acontece, Rafaela? Muita gente acredita que a partir do momento que ele contrata um designer, ele desenha uma marca e ele abre um Instagram, ele acha que a marca dele já existe e já está lançada. Na verdade, ela está num canal. Mas o que está por detrás disso? Qual que é a estratégia? Qual que é o posicionamento? Qual que é a percepção que essa marca quer passar? Qual é o público-alvo que ela quer atingir? Qual a percepção que ela quer transmitir a partir do momento que a pessoa lê aquele nome ou lê aquela marca e vê todos os atributos de comunicação por detrás disso, né? Então, existe hoje, por exemplo, muitas demandas dentro do mercado, por exemplo, que a gente atende. Muitas vezes o cliente chega em nós e diz, olha, eu preciso de um projeto de identidade visual. Isso é uma coisa. Olha, eu preciso construir uma marca do zero. Isso é outra coisa. E nem sempre o design vai resolver todas as questões do posicionamento daquela marca. Por quê? Vou te explicar. Existe uma marca aqui em Goiânia que chama Star Chic, bem conhecida aí, né? É uma marca que possui um brand. Ela possui um modelo de negócio. Existe uma característica de público-alvo que vai consumir aquele produto. Existe um estilo de linguagem. Existe um estilo dos produtos estarem posicionados dentro da loja. Existe uma estética. E essa estética conversa com esse público. Então, as pessoas olham para essa marca, elas absorvem todo o conteúdo daquela marca e entendem que aquele produto tem X valor, eles vão comprar daquele produto, daquela loja, porque o valor foi expressado da forma correta. Agora, por exemplo, se ela muda a percepção de público, vamos imaginar que ela é destinada para o público C e D, e ela quer mudar essa percepção de imagem, ela vai precisar reposicionar a marca. Às vezes ela vai precisar mudar de um nome, vai precisar mudar a estética, a estrutura, a linguagem, porque isso vai comunicar com um público diferente. Então, pensar em brand é pensar num processo de gestão de marca. Você constrói valor e gera esse valor ao longo do tempo. Mas está muito relacionado ao que a gente chama de percepção.
Quando a gente... Basicamente, eu faço a divisão do que é marketing e branding da seguinte forma. O branding, ele tem a responsabilidade de gerar valor. Gerar valor e criar percepção sobre marca. Ok? E o que o marketing tem que fazer? Difundir a ideia que foi trabalhada lá no branding. Então, imagine que essa marca... Como se fosse um guarda-chuva maior. Exatamente. E dentro do branding tem design e tem outras coisas. Exatamente, outros atributos. Então, na minha percepção, o branding é o que arma a jogada e o marketing faz o gol. Entendi. Ele tem a função disso. Por exemplo, hoje no nosso estilo de trabalho, nós trabalhamos de uma maneira integrada com outras agências. Então, a gente tem um trabalho muito interessante que muitas agências mandam o cliente para nós, para a gente estruturar o conceito, a marca, o posicionamento, a estratégia, e a partir disso, volta para a agência e ela ativa todos os canais de comunicação, de como vai ser trabalhado o marketing digital, de como eles vão absorver tudo aquilo que foi desenvolvido na estratégia e comunicar isso para o público, né? E, então é muito importante as pessoas entenderem qual é a diferença entre objetivo e estratégia, ok? O objetivo é aonde a marca quer chegar. A estratégia é como ela vai chegar até lá. Então eu posso sair daqui de Goiânia e ir para Perinópolis, isso é um objetivo. Eu quero sair daqui e chegar lá. Ok. Qual que vai ser a estratégia? Você pode ir a pé, de bicicleta, você pode ir de ônibus, você pode ir de helicóptero. Então, a estratégia é como você vai chegar até esse objetivo, como que você vai chegar até esse propósito final. Entendi. Então, a construção de uma marca é como se fosse uma construção de uma escada para construir no objetivo. Quais são as percepções que eu vou chegar nesse lugar? Então, para isso, eu preciso construir o posicionamento, o tom de voz, de como essa marca vai se posicionar na linguagem, se ela vai falar gírias ou não, que tipo de linguagem ela vai abordar, como vai ser a estética que vai traduzir o conceito dessa marca, quais são as cores, quais são as letras, quais são o estilo de design que vai ser utilizado para trazer uma percepção de marca. Se eu estou fazendo uma marca, por exemplo, para um escritório de advocacia, é uma coisa, para uma clínica é outra. Se eu estou desenvolvendo a imagem de uma clínica popular, essa clínica ela precisa trazer características que vai conectar com aquele público. Se eu estou fazendo uma clínica premium, que vai, por exemplo, ser instalada no Oreo aqui de Goiânia, é uma outra percepção de imagem. Então, eu preciso criar atributos e linhas de comunicações que vão conectar com aquele público. Então, trabalhar com brand é basicamente entender a visão interna do negócio, a visão externa, que como os clientes vão perceber isso, e ali no meio está o profissional, que vai intermediar esse processo de entender a natureza do negócio e construir a imagem para o público-alvo, e assim ele ter a percepção e fazer as associações corretas. Eu fico pensando assim, que quando você vai começar uma empresa do zero, né? Igual você falou, quando você saiu da faculdade, você entrou numa dúvida que eu acho que a maior parte dos brasileiros tem, né? Incluindo profissionais da saúde, que é o quê? Ou eu monto minha clínica, ou eu vou trabalhar para alguma empresa, né? Então, que acontece? Que eu vejo muito, assim, com colegas, que quando eles falam assim, eu vou montar minha própria clínica, às vezes trabalham 6 meses em outra clínica, já adquiri uma experiência ali, mas uma experiência clínica. Não é uma experiência de gestão, né? Não é uma experiência de estratégia, de marketing. E o que acontece? Muitos chegam para mim e falam assim, Rafa, eu preciso começar uma marca. Aí fala, tá, você quer começar uma marca? Você quer... Não, eu quero só uma logo. Mas não consegue, às vezes, entender que essa logo tem que transmitir algo que está muito atrás. Então, assim, eu não sei se as pessoas, às vezes, não entendem que, igual você falou, o branding, ele é trabalhado ao longo do tempo. Não é uma coisa que você faz assim, não é uma logo que você cria no Instagram, que sua marca tá pronta. Não tá pronta, não tá. Muito menos fundamentada, né? Aí, se você acha que você dissipar isso por outros meios de comunicação, isso vai estar reafirmado e às vezes está bem longe disso, né? Porque pode ter, eu olho assim, uma incoerência de tipo uma clínica que montou toda top, assim, toda em mármore, mas quer atender classe C, por exemplo. Às vezes a pessoa fica até com receio de entrar naquela clínica. Vai ser intimidador. Sem saber o valor do procedimento.
Então, essa questão, assim, e eu vejo muito isso quando os meus colegas chegam e falam assim, eu preciso de uma logo. Mas a gente não, por exemplo, a gente não trabalha com isso, né? A gente é produtora de vídeo, trabalha nessas artes. Então, assim, precisa de um conhecimento dessa pessoa, de falar assim, vamos sentar? O que é você? Qual é o seu objetivo? Para onde que você quer ir? E outra coisa que eu penso muito é deles entender que tudo tem que ser coerente, né? Senão vira uma esquizofrenia visual ali, e também até as próprias pessoas que trabalham na empresa não conseguem entender e se comportar, porque acho que interfere até na maneira de vestir dos funcionários, a maneira de atendimento. De falar, de se posicionar. Mas eu acho que o maior problema, Rafaela, sabe o que é? Que muitos profissionais e empresas não têm, é o autoconhecimento. Legal. O que eu sou de verdade? Então, por exemplo, eu conheço as minhas limitações e até onde eu consigo chegar. Se eu preciso aumentar meus soft skills, por exemplo, a minha experiência, eu preciso talvez estudar mais ou gerar uma outra percepção. Porque o que acontece muito? Autoconhecimento pessoal, tanto pessoal e de negócio, ou da empresa, e de negócio. Os dois. Exatamente, e de negócio. Porque muitas vezes o dono ele acha que o negócio dele é excelente. Porque isso é uma visão viciada. Então, muitas vezes você precisa de uma pessoa de fora que te traga, de fato, as percepções que ele tem sobre você, não é? Ou sobre a sua empresa. Por isso é importante ter alguém que tem um olhar mais clínico, um olhar não viciado, para ajudar a entender um pouco dessa dinâmica, né, de como essa marca quer se posicionar. Então, esse processo de construção de marca, ele na verdade, ele é um processo contínuo. Sempre você precisa estar construindo e reforçando a imagem da sua marca. Por quê? Porque quando você reforça essa imagem de marca, você está utilizando um recurso de comunicação que se chama repetição. Então, sempre eu vou estar reafirmando aquilo que eu sou e como eu vou comunicar para o público. É tão interessante, Rafaela, porque existe muitos profissionais que são excelentes naquilo que fazem, mas eles não comunicam e não criam uma imagem para isso. Entendi. E acaba que ele não é percebido no mercado. E o contrário também é verdadeiro. Existem muitas pessoas que constroem uma imagem de mercado de uma forma que as pessoas pensam, cara, esse cara aí é o melhor, mas na verdade ele não tem tanto conteúdo assim ou não tem tanto a entregar. Mas ele está utilizando um bom recurso, que é o recurso da comunicação, de posicionar, de afirmar a sua linguagem, etc. Principalmente quando se trata de um profissional liberal, seja um dentista, um médico, um advogado, está muito relacionado ao seu nome, à sua pessoa, né? Que é o que a gente chama aí de personal brand, né? Inclusive, eu tenho uma leitura para indicar para quem deseja entender mais sobre isso, é o livro chamado Personal Brand, do Arthur Bender. Ele é um dos grandes especialistas em brand no Brasil, principalmente voltado para marcas pessoais. Legal. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, o pessoal pode olhar lá. Isso, eu acho que quem deseja conhecer mais sobre como construir uma imagem, esse livro é um manual excelente para isso. Acho que é quem deseja melhorar a sua marca, né? Isso. E todos os profissionais quem liberais, quer trabalhar né? com marca, tem que ter essa parte. Ele tem que entender sobre isso. E uma coisa importante, todos nós somos uma marca, isso é incrível. Todas as vezes que a gente chega em algum ambiente, em algum lugar, as pessoas fazem leitura de nós. Nós fazemos isso. Então eu leio você, Rafaela, você me lê, nós lemos as pessoas que estão ao nosso redor e a gente cria percepções. Você já viu aquela história que quando você vai começando a conhecer a pessoa, você fala assim, nossa, mas eu tinha uma percepção totalmente diferente sobre você? Isso tem a ver com imagem. Às vezes a pessoa ela é mais fechada, mais calada, às vezes ela se veste de uma forma diferente, as pessoas criam um estereótipo sobre ela. Mas as pessoas também fazem isso com marcas, elas criam estereótipos. Elas podem olhar e pensar, cara, aquele profissional ali ele é mais caro do que esse. Aquela clínica ali é excelente. Não, esse lugar que eles estão aqui, eu acho que talvez não é muito confiável. Então as pessoas, em todo momento, elas estão criando isso, porque o nosso cérebro ele é treinado para criar conexões e fazer associações. Então, em todo momento, a gente precisa reforçar a nossa linguagem. E o objetivo de ter um bom trabalho de branding é justamente
entender esse autoconhecimento, entender aquilo que essa marca é e como ela vai ser percebida. Essas coisas não podem estar discrepantes. Então, o negócio precisa ser consistente e a imagem também. Então, essas duas coisas sempre precisam estar coerentes. E com repetições, né? E com repetições. Coerência e repetição. Acho que essa é o melhor caminho. Então, por exemplo, se o profissional ele tem aquela capacidade, ele tem que reafirmar isso. Isso não é soberba. Isso é você reafirmar aquilo que você domina. E quando você escolhe um campo para atuar e ali você quer se tornar relevante... Um especialista, justamente. Você se torna referência. Por exemplo, não sei se você conhece, mas dificilmente as pessoas conseguem falar o nome de um clínico geral, ou lembrar de um clínico geral. Mas todo mundo consegue falar o nome de um especialista. Isso foi até interessante, porque eu vivi isso na prática há pouco tempo, eu procurando, devido ao problema que eu tenho no braço, procurando um especialista em um neurocirurgião especialista. Aí eu cheguei em vários médicos que eu tenho de amizade e tal. Falei assim, eu quero, assim, um nome da referência no Brasil. Aí eles falaram o nome da referência do Brasil. Pega avião e vai lá para São Paulo. Eu olhei ele antes na internet. Tem nada do cara. Tem nada. Diretor dos maiores hospitais do Brasil, não tem nada. Não tem nada que reforça a autoridade dele. Interessante isso, né? E aí, o que eu fiz antes, eu tava olhando muito na internet, muito. Aí eu achei um cara... de Curitiba, e olhei assim a rede social, fantástico, não sei quantos mil seguidores e aquela coisa assim. Falei, cara, esse cara vai ser ótimo. E aí eu fiz uma consulta online com ele, né, pra eu não ter que ir pra Curitiba sem eu saber se eu vou querer tratar ou não. E ele veio com uma ideia de fazer uma cirurgia e, tipo, abrir da minha axila metade da minha mão. E eu falei assim, cara, ele nem me viu, ele nem tocou, ele nem viu meus exames, ele quer me abrir. Aí eu fiquei com o pé atrás, fiquei aquele negócio assim, como profissional da saúde, eu falei, gente, você bater um veredito sem ver um paciente é complicado. Fiquei com o pé atrás ali, mas assim, a rede social dele, cara, dá vontade de você deitar na maca e falar assim, pode fazer, pode fazer, entendeu? É justamente isso, de acordo com o seu posicionamento, de acordo com a sua linguagem, de acordo com a sua figura. Nós já tivemos, por exemplo, clientes que nos disseram o seguinte... eu olhei o orçamento de vocês, o de vocês é o mais caro. Mas nós vamos fazer com vocês, pela credibilidade, e a gente vai dar um jeito de pagar. A gente vai parcelar, mas a gente quer fazer com vocês. Legal. Isso é interessante, né? Isso é bem legal. De você conseguir transmitir uma imagem e reforçar o valor com aquilo que você está comunicando. Né? Isso até é bacana, né? Essa conversa que nós estamos, que você falou, né? Às vezes um profissional que não tem tanta competência, e as pessoas agregam valor maior, porque é esse valor percebido pelas pessoas. Valor percebido, exatamente. Né? Enquanto que o oposto também acontece. Então, o que eu vejo, assim, que às vezes os profissionais que estão há muito tempo no mercado, eles acham que o boca a boca ainda funciona bem, e a gente vê que não é igual antigamente, há 20, 30 anos atrás, né? Porque a gente até brinca, quando você ia pôr o aparelho antigamente, você fala, eu vou pôr o aparelho com o doutor tal. Hoje você fala o quê? Eu vou pôr Invisalign. Entendeu? Você fala a marca do produto e tira o profissional. Porque o marketing do valor percebido do produto hoje está muito mais trabalhado que o valor do próprio profissional. Então, assim, o que eu vejo é que muitas pessoas não entendem que esse investimento, porque é um investimento, né? Sim. No inicial, de uma marca e tal, ele vai gerar um valor que vai gerar esse retorno para ele, né? Porque você vai estar já com uma comunicação alinhada, que não é, vou começar isso mais ou menos esse ano, e daqui uns 4 anos eu troco, daqui 6 anos eu troco, e vai mudando muito, aí vira uma marca, assim, incoerente mesmo, né? Trazendo essa bagunça de comunicação. Eu sei porque eu já fiz uma bagunça de comunicação muito com as minhas coisas no início. Você é um case real. Eu sou um case real de bagunça. Eu sou aquela coisa que a pessoa já chegou pra mim assim, mas o que você faz mesmo? Exatamente. O que você faz, né? Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu tô uma bagunça. Entendeu? Então assim, eu falei, vou sentar, vou pensar. Mas existe, além, não é só você sentar e fazer um canvas ali e definir o que é você, né? Tem muitas coisas atrás, né? Incluindo o autoconhecimento, como você disse. É importante. Rafaela, se tem uma coisa que eu amo muito fazer é organizar a bagunça dos meus clientes. Principalmente no sentido de percepção de imagem. Então, a gente já posicionou faculdades,
a gente já posicionou clínicas médicas, a gente já posicionou marcas de roupa, de bens e serviços, etc. Então, quando a gente observa para o nosso cliente, muitas vezes ele está muito perdido. Ele não sabe qual o direcionamento que ele quer dar para aquela marca. Então, abstrair tudo aquilo que ele está vivendo, tirar ele daquele contexto, levar ele para uma visão para onde ele pode chegar. E essa parte de construção do posicionamento é justamente essa. Tirar a pessoa do ponto A e levar ela para o ponto B. Legal. Como isso vai ser feito, né? Eu ia construir assim, essa trilha, né? De fato. Como que funciona assim normalmente? Uma pessoa acabou de fechar um contrato com você. Certo. E como que funciona? Você faz primeiro uma etapa de reunião para tentar entender o que ela é. Porque, assim, às vezes é muito difícil você extrair de um cliente o que na real é. Não sei, você vai para dentro... Às vezes ele nem tem todas as respostas. Às vezes ele nem sabe o que ele é de fato. Então nem todo mundo tem todas essas respostas. Constrói assim, uma empresa chegou a uma empresa grande. Vocês vão ver como funciona a empresa, não ver como funciona a empresa, é só uma reunião com o cliente. Assim, porque eu não faço ideia como que funciona a construção de uma marca, assim, as etapas. O processo. Olha, a gente vem estudando ao longo desses 5 anos, vários modelos de estratégias de marca, de como as empresas trabalham, abordam, modelos relacionados a agências, escritórios, empresas dentro e fora do país. E eu percebi que hoje, a maioria das empresas de Goiânia, de São Paulo e do Brasil fazem excelentes trabalhos de estratégia de marca, e que não perde de grau nenhum para outras empresas globais, por exemplo. Então, uma metodologia ou um processo, basicamente, de construção de marca, de todos esses caminhos que eu já estudei, entendi, ele basicamente baseia em 4 pilares, que eu acredito que é um processo importante para a ativação de uma marca. O primeiro é a fase que a gente chama de imersão. Essa fase de imersão é a ideia de você entender a empresa de fato, entender o modelo de negócio, mergulhar no negócio, entender como ele funciona, como ele nasceu, como ele surgiu, os princípios, valores, reunir a equipe de sócios, se for o caso, entrevistar os colaboradores, entender a dinâmica do mercado, ter essa visão externa também de como outras empresas operam naquele mesmo cenário, fazer esse processo de imersão. E aí a gente tem algumas fases de entrevistas, né? Essas entrevistas a gente chama de entrevistas exaustivas, no sentido de tentar trazer o máximo de informação do cliente, né? E instigar ele a respostas. Inclusive, tem alguns clientes que brincam. Cara, ninguém nunca perguntou isso para mim, então nem eu sei responder. Então a gente sempre tenta trazer e extrair o máximo possível nesse processo de investigação, de entender o relacionamento com o cliente, de entender como é a experiência do cliente com aquela marca, como funciona quando o cliente chega para comprar aquele produto ou serviço, como é o atendimento, qual é a característica do produto, como funciona a percepção do público-alvo. Então, esse é um processo de imersão que a gente faz. Então, a gente se dedica um tempo a entender toda a dinâmica da empresa, fugindo um pouco da ideia só do briefing, né? A gente mandar um briefing para ele preencher e responder. Não, a gente precisa fazer uma pesquisa. Se possível, hoje a gente tem voltado de uma pandemia, né? Então a gente pode já fazer reuniões presenciais, etc. Alguns clientes, por exemplo, que são de fora aqui do estado, a gente às vezes se desloca, ou às vezes a gente faz as reuniões online, mas a gente mantém aí o mesmo protocolo que a gente tem dessa dinâmica. Por que dessa fase de imersão? Porque a gente precisa mergulhar nesse universo para a gente entender o que está acontecendo nesse cenário. E a partir disso a gente começa a traçar alguns caminhos possíveis para a construção dessa marca. Então ali a gente ainda não fechou as ideias, a gente está construindo algumas informações sobre aquele processo. E aí, para isso a gente tem algumas ferramentas, algumas metodologias que a gente utiliza, né? Depois que a gente desenvolve a fase de imersão, aí a gente vai para a fase de estratégia mesmo. Na fase da estratégia é onde que eu preciso ajudar o meu cliente a definir o posicionamento de fato. Se ele vai reafirmar o posicionamento dele
ou se ele vai trazer isso para um outro contexto de mercado. Entra a parte dos arquétipos aí? Entra a fase dos arquétipos, né, que é a definição da percepção, de construir como as pessoas vão perceber aquela marca. Entra a fase também de humanização dessa marca. O que é a humanização da marca, Kleber? Porque assim, a gente é tudo humano, né? Então, assim, mas assim, eu consigo ver empresas grandes que têm uma certa assim, frieza, talvez por não ter uma você pessoa, não sabe, né? Uma figura, não sabe né? quem está por trás dali, né? Não tem nada assim relacionado. Mas o que é uma assim, uma humanização de uma marca? Eu, por exemplo, assim, os outros falam, eu balanço a cabeça assim, mas na real, o que é isso? De fato, o que é a humanização da marca? Basicamente a marca, ela conseguir ter uma consistência de linguagem, de voz, de percepção e, é claro, ela não ser um robô que está por detrás de um Instagram ou de um site ou dentro daquela empresa. É de trazer, de fato, o time e as pessoas que estão por detrás daquela marca à tona. As pessoas querem saber hoje qual é o CPF que está por detrás daquele CNPJ. Né? E hoje a gente tem algumas figuras, por exemplo, o Jeff Bezos, ou, por exemplo, o Kaito Maia, da Chili Beans, que são pessoas que utilizam da sua imagem pessoal para fortalecer a sua marca, né? Então as pessoas sempre... Tesla lá, que eu esqueci o nome. É o Jeff Bezos ou Elon Musk? Elon Musk, exatamente. Então eles sempre fazem essa associação. Olha, essa marca é de tal fulano. Então as pessoas meio que compram o estilo de vida. Então a gente olha para a Apple e percebe que por mais que o Steve Jobs esteja morto, ele está ali. Né? As pessoas... E por mais que eu acho que assim, o arquétipo dele não fosse o melhor, Sim. mas tem uma autenticidade ali na Exatamente, né? Tem uma pessoa, você sabe que tem alguém. Porque na verdade, se a gente estuda, por exemplo, um pouco da história do Steve Jobs, a gente percebe que ele era um cara extremamente, às vezes, arrogante. Um pouquinho né? difícil. Difícil de relacionar, mas a marca pessoal dele superou esses defeitos. Isso é interessante, né? De como a figura dele é tão forte que superou essas escrotices dele, vamos dizer assim. Mas assim, o processo de humanização da marca é, de fato, as pessoas entender que a marca ela precisa ter proximidade com o público. Entendi. As pessoas elas estão cansadas de verem marcas robotizadas, tudo certinho, tudo muito bonitinho. A nossa vida não é assim. A gente sabe disso. Isso gera uma conexão. Isso, então você mostrar as suas debilidades também é importante. Você mostrar onde que você errou também é interessante. Porque isso mostra que existe humanidade nas pessoas, na marca. E, por exemplo, se tratando de uma marca pessoal, eu posso mostrar a minha rotina do dia a dia, eu posso mostrar o que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando, mas posso mostrar, por exemplo, que eu estou num jogo de futebol, que eu estou fazendo um passeio com a minha família, que eu estou praticando algum tipo de esporte. Isso, de alguma forma, conecta as pessoas. São conteúdos que podem trazer uma proximidade. Então, tirar esse aspecto de perfeição, eu acho que é um dos primeiros processos da humanização. Né? As pessoas querem saber como funciona a cozinha da sua casa. Vamos dizer assim, não estou falando de uma forma literal, mas elas querem conhecer um pouco dos bastidores, e isso também fortalece essa ideia de humanização. Mas, resumindo, humanização tem a ver com proximidade. É isso que a Magazine Luiza está fazendo? Exatamente. Porque, embora ela tá usando ali um personagem, mas é fantástico. Ela criou, né, todo o personagem ali. E eu sigo só para ver o que o personagem tá fazendo aquele dia, entendeu? Tá de pijama assistindo televisão. É legal isso, né? Então, assim, essa questão de uma humanização um pouco... Por exemplo, a gente olha para a Netflix, a gente percebe claramente que ela é uma mulher. Na sua linguagem, como ela fala, né? Ela é sarcástica, ela brinca, ela tem uma linguagem muitas vezes voltada para um público feminino, por mais que ela conversa com todos os públicos, mas ela tem uma linguagem muito interessante, de acordo com como ela aborda. E interessante que em cada país ela tem uma linguagem diferente, né? Ela vai se adaptando à sua linguagem, a cultura, né? A cultura e o seu processo de comunicação. Então eu percebo hoje que as marcas elas precisam estar mais próximas. Por exemplo, num atendimento clínico, as pessoas não... É claro que
na área da saúde existem algumas restrições, né, no sentido de imagem, de acordo, por exemplo, na área da advocacia também existem alguns códigos de éticas que têm que ser obedecidos, mas dentro dessa linha, o quanto mais humana a marca for, muito mais próxima do público ela for, de quanto a linguagem for mais acessível para a compreensão daquele público, é melhor. Isso é uma pergunta que chega muito para mim assim, Rafa, eu deixo o meu... Eu crio, por exemplo, um exemplo do Instagram, um pessoal ou um profissional, como que eu faço? E normalmente eu indico uma coisa assim, não é tudo profissional, não é tudo só conteúdo ali de dicas e a rotina da clínica, mas trabalhe também com um pouco de bom senso, que é tipo, você é um médico e tal, não vai tirar foto, tipo, na praia, quase sem roupa, e no meio de uma balada. Afinal de contas, isso é só uma imagem, né? A sua imagem. Então, assim, porque, assim, às vezes a pessoa tá te vendo ali sexta-feira à noite numa balada, mas ela tem consulta com você amanhã cedo, você postou 5 horas da noite. E aí? Você vai fazendo cirurgia em mim. Então, essa questão, assim, de... tirando toda a parte óbvia das coisas, assim, do seu posicionamento, mas também não deixar tão impessoal. Então, eu jogo uma margem, assim, pra eles, falo assim, gente, normalmente trabalha, tipo assim, 80%, 70% uma coisa mais voltada pro profissional, uma coisa mais conteúdo, dia a dia da clínica, essas coisas. E o restante, você trabalha uma coisa pessoal, família, um lazer, né? Nada relacionado a tirar uma foto na praia, mas saber como isso vai ser exposto também, né? Mas aí você falou, primeiro é a parte de imersão, aí a segunda parte é da estratégia. A parte da estratégia. Na estratégia, onde vai se definir, então, toda a parte de linguagem verbal da marca. É que eu fui viajando aqui já em outras perguntas. Vem a fase da parte verbal da marca, beleza. A construção do posicionamento. Dentro dessa ideia do posicionamento, é aí que a gente tem a percepção que ali é como se a gente estivesse dando um GPS para o cliente. Esse aqui é a trilha que a marca deve trilhar para construir a percepção de imagem. Ok? Então, posicionamento está totalmente ligado com a parte de percepção de imagem. Então, para esse posicionamento eu preciso construir, então, essa linguagem de comunicação, tanto verbal quanto visual. Logo depois que essa fase de estratégia está definida, a gente entra numa fase que a gente chama de expressão de marca. É onde se define, por exemplo, se a marca tem um nome, se esse nome é legal ou não, ou se precisa ser construído um novo nome para essa marca. É onde nós vamos entrar com todo o trabalho de design mesmo, no sentido de construir a marca, símbolo, cores, tipografia e todo o cenário visual onde essa marca vai se comportar, a descrição, por exemplo, de um manual de marca, para ter todas as diretrizes e orientações de como essa marca vai ser aplicada. Entra também a fase também de arquitetura comercial. Por exemplo, se eu estou fazendo um projeto para uma franquia, eu preciso pensar desde a parte da estratégia, posicionamento, a linguagem visual e de como isso vai ser repetido na estrutura física, por exemplo. Todo mundo sabe quem é o McDonald's, por exemplo, onde você está passando pelo M, que tem um totem gigantesco que você identifica, o espaço físico com aquela linguagem visual, a sinalização. Então, tudo conversa. Tudo isso são recursos de repetição. Aqui a gente chama de touch points, né? Todos os pontos de contato. Eu olho para a rede social, eu olho para o e-mail, eu olho para o LinkedIn, eu olho para o site, eu olho para o espaço físico, eu olho para a embalagem, eu olho para o uniforme, tudo conversa entre si. Tudo relacionado à coerência e à repetição. Exatamente. Coerência e repetição, essa é a ênfase. Então, quando essa fase é concluída, de toda essa construção visual está pronta, é hora de ativar isso. Aí, geralmente, nós fazemos com o cliente um plano de implantação de marca. Se for o caso de uma marca nova, estruturar de onde ele vai começar todas as implantações de marca. A gente vai começar pelo digital? A gente vai começar pelo digital. Então, precisa se desenvolver um site, precisa se desenvolver uma rede social, um LinkedIn, um Instagram. O que vai ser feito? Um aplicativo. Então, tudo isso é destinado. Na parte física, espaço físico, fachada,
estrutura interna, uniforme, cartão de visita, materiais de embalagem, tudo isso são fases de aplicação. Agora, quando o cliente ele precisa reposicionar e ele muda a marca, isso é um custo também para o cliente, né? Porque ele vai precisar deixar tudo aquilo que ele construiu até aqui para adotar uma nova Quase linguagem. Começar do zero, né? Isso. Então, isso é uma fase um pouco mais complexa, que aí envolve tanto a parte de planejamento quanto a parte financeira. O quanto que aquele cliente tem para investir nessa mudança. Existem alguns clientes que a gente está com eles na fase de implantação há 2, 3 anos. Então, muitos empreendedores não conseguem mudar a chave de uma vez. Então, às vezes, ele começa no digital e depois vai mudando no físico. Então, isso é muito comum. Então, a gente conclui o projeto basicamente na fase de implantação, onde entra todo o direcionamento de como o cliente vai aplicar aquela marca. Geralmente, a gente se torna o guardião daquela marca, de olhar para o cliente, olha, vocês estão utilizando isso errado, vocês precisam corrigir essa aplicação. Então tem um acompanhamento, né? Terminou o processo, acabou, então vai embora. Isso, esse não é o posicionamento que foi definido lá, então precisa ser direcionado a essa linguagem. Lembra daquilo que nós utilizamos e direcionamos como repetição? Então tem que reafirmar isso sempre para que a marca possa construir a sua percepção de valor. Então, esse trabalho é muito importante para nós, de entender como o cliente está utilizando aquele material que foi criado e como ele está implementando isso no mercado. Porque tudo isso é uma parte muito importante, porque ela é responsável de criar essa nova percepção ou essa percepção da marca no mercado. Eu vou fazer essa reafirmação, né? E aí, para nós irmos caminhando para o final, porque o bate-papo está muito bom, mas o tempo vai passando aí, a gente sabe que, na realidade, muitas pessoas, médicos, dentistas, fisioterapeutas, né, que é o público que fica aqui acompanhando normalmente a gente, eles saem da faculdade e eles, às vezes, vão começar a empreender, mas não tem essa condição financeira, igual você falou, né? Sai da faculdade, comprei o computador, que é a mesma coisa que elas fazem, comprou o equipamento de trabalho ali, abre um local e vamos. Que você daria de dica para essa pessoa? De, tipo, começo por onde, né? Porque você já falou 2 etapas antes de chegar numa logo. Entendeu? Que dica você daria para essa pessoa que vai começar agora e ela não tem como contratar uma equipe para ajudar a fazer toda essa estratégia? Olha, a minha dica é: comece com o que tem, mas entenda os fundamentos. Primeiro, você já tem a sua formação técnica. Você passou aí durante 5 anos, que é a faculdade de odontologia. Varia um pouco em relação à carga horária, né? Mas tem locais que são 4 anos, locais que são 5. 5 anos. E tem, por exemplo, um médico, que eu acho que a formação dele é uns 10 anos para ele ter um... É porque depois tem que fazer residência. As residências, etc. Mas eu acho que nesse processo você já tem a sua formação técnica. Mas olha só, existem 3 áreas que eu acho que todo mundo precisava estudar, ou 3 disciplinas que deveria ter em todo o curso: administração financeira, direito e marketing. Eu acho que todo curso tinha que ter essas 3 disciplinas. Eu acho que pelo menos um módulo de psicologia, porque, gente, é difícil de lidar. E o módulo de psicologia. E o módulo de psicologia. Tinha que ter essas formações, porque são recursos que você vai precisar utilizar quando você for para o mercado de trabalho. Isso é um fato. Isso é verdade. Ok? A gente precisa saber dos nossos direitos, a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro, que nem todo o dinheiro que entra é seu, e que também você precisa promover aquilo que você faz, aquilo que você é. Mas olha só, como que nós vamos promover aquilo que nós fazemos se a gente nem sabe aquilo que a gente faz? Então é muito importante ter uma clareza. Um autoconhecimento ali. Então a minha primeira dica é: saiu ou você deseja empreender, tenha o seu autoconhecimento. Onde você quer se posicionar, como você quer construir isso, ok? E a partir disso, olha, vamos imaginar que hoje eu já tenho um direcionamento. Eu quero me especializar nessa área específica. Então é muito importante que você, desde já, você comece a montar como se fosse uma linha editorial do que você vai sempre discutir, sempre vai falar, sempre vai se expor. Vou pegar um exemplo meu. Hoje eu sou especialista em marcas. Então eu tenho uma linha editorial que ela tem 3 assuntos básicos que eu sempre vou falar. Eu sempre falo sobre negócios, eu sempre falo sobre design e sempre eu falo sobre estratégia. Então esses 3 assuntos eles permeiam aquilo que
eu sempre estou abordando. Por quê? Para eu construir uma autoridade em cima disso. Então, eu estarei sempre reforçando isso. É o que você falou, né? Cita o nome de um clínico geral. Exatamente, né? Ele faz de tudo, acaba que não se especializa, não vira uma autoridade na área. Exatamente. Hoje eu coloco lá na minha bio que eu sou especialista em ajudar as marcas a se posicionarem no mercado. Então, esse é o meu objetivo. É ajudar os meus clientes a posicionar a marca deles no mercado. Como? Através de quê? Através da estratégia, através do design. Então, utilizar esse recurso do autoconhecimento para entender onde vai ser o seu foco, para que você possa se posicionar naquele cenário. A partir disso, construir uma narrativa de linguagem para definir os seus conteúdos que você vai sempre abordar. Utilizar o gatilho da repetição, que é sempre repetir aquilo que você está falando para referir a autoridade. Se você ainda não tem um alto investimento no sentido de identidade, existem vários cursos que pode fazer. Por exemplo, com um Canva você consegue construir um mínimo básico para você construir uma narrativa. Às vezes você não tem grana para investir realmente numa marca, no design, mas não é porque você não tem dinheiro que você vai deixar de comunicar. Então você pode, por exemplo, ir para um Canva, por exemplo, de início, né? Ter uma marca, definir algumas cores e sempre utilizar, por exemplo, aquelas mesmas cores, aquele mesmo estilo de letra, aquele mesmo estilo de foto, para você construir ali uma identidade. E aí vai chegar um momento que você vai perceber que você precisa de uma coisa mais profissional e talvez esse é o momento de você contratar um designer, uma agência para desenvolver esse material, mas sempre com os mesmos recursos. Utilizar o efeito da repetição, utilizar o efeito do posicionamento, onde você vai utilizar. E uma coisa que é muito importante, Rafaela, as pessoas precisam perceber o valor em nós, o valor que a nossa marca tem. O que eu vou ganhar fechando um contrato com aquele profissional? O que eu vou ganhar se eu escolher ser atendido por aquele profissional? Qual o valor que ele tem a me agregar? Essa parte de uma diferenciação de mercado. Exatamente. Né? E você tocou num ponto muito importante que eu ia citar. Diferenciação. A gente precisa ter um diferencial competitivo. Seja num tipo de método, talvez o diferencial competitivo vai ser o atendimento, vai ser o espaço físico, vai ser a sua competência técnica, vai ser as suas formações, vai ser a sua metodologia. Então você precisa ter uma diferenciação. Por quê? Geralmente as pessoas estão procurando muito seus iguais, muitas coisas similares. É muito comum. Porque fala assim, deu certo para ele, vai dar para mim. Então, geralmente o cliente chega lá e nós fala assim, eu quero ser exatamente igual a esse daqui. Cara, não tem como. Ele já construiu uma percepção. Nós podemos tê-lo como referência, mas a gente precisa criar um posicionamento específico. Uma identidade própria. Qual é o território que você quer atuar? Vamos pegar um exemplo? Adidas e Nike. Eles atuam no mesmo mercado, produtos esportivos. Qual que é a diferença? Quando a gente olha para a Nike, a gente percebe que eles estão muito focados para a atividade esportiva, o ato de fazer uma atividade física, né, de jogar um basquete, um tênis, etc. A Adidas não. As pessoas utilizam os produtos dela para fazer isso, mas você percebe que o estilo da Adidas está muito mais ligado ao lifestyle. Né, uma coisa mais ligada ao contexto da moda em si, das combinações. Às vezes eu compro Adidas, não precisa ser um atleta. Às vezes eu compro Adidas porque eu gosto da estampa, né, do estilo da roupa e etc. Você olha isso muito nos tênis, né? Exatamente. Por exemplo, os tênis da Nike é muito voltado para esporte. Não é um tênis para você ficar saindo assim normalmente. Isso. O da Adidas, eles fizeram até uma coleção agora que ele é verdinho, né? Que tem 3 riscas verde em relação a comemoração de algum tenista, eu acho, uma coisa assim, bem voltado para moda, e fizeram até um trabalho bacana com algumas blogueiras, algumas coisas, esse estilo lifestyle mesmo. Isso, e pode cumprir as duas funções, a função estética e a função funcional do que ele foi criado, né? Então a marca, primeiramente, ele precisa ter esse autoconhecimento, definir o posicionamento, utilizar os recursos de repetição, ter uma identidade visual para reafirmar aquilo que ele está construindo, ter uma diferenciação, qual vai ser meu diferencial competitivo do mercado e qual é o valor que eu vou gerar para as pessoas.
Valor percebido. Valor percebido, exatamente. A gente precisa ter essa construção. Então, trabalhar com marca é uma arte. Construção de imagem, ela acontece todos os dias. Então, é um processo contínuo. Então, quer dizer que brand nunca para. Às vezes, você vai contratar uma agência de brand, ela vai executar um projeto. Mas esse brand, ele precisa ser vivido, de fato, pela empresa. Não simplesmente pelo departamento de marketing, mas pelo dono, pelo CEO, pelo colaborador, pela secretária, por quem limpa o chão, pelos vendedores, pelo RH. Então, todo mundo precisa entender, de fato, qual é a característica e qual a razão daquela marca existir. Legal, Kleber. Muito bacana esse assunto. Eu gosto muito e eu sei que a gente conseguiria explorar muito mais. Mas eu acho que uma pessoa que chegou aqui não entendia muito, eu não sabia qual caminho, etapas ou para onde que eu vou, já vai sair aqui com várias coisas para ela ir atrás, né? Porque tudo começa na parte de um autoconhecimento e um conhecimento próprio da empresa também e onde que ela quer chegar. Então, essa parte de planejar antes de sentar e fazer uma logo é interessante, né? Então, eu queria te agradecer pelo seu tempo, por você ter vindo aqui, estar conosco, trazendo tanto conteúdo. E realmente foi uma conversa muito gostosa. Muito obrigada por sua presença aqui hoje. Obrigado, para mim é um prazer estar aqui com vocês, dividindo e compartilhando conhecimento. E sempre que quiserem falar mais sobre esse assunto, estarei aqui disponível para a gente trocar mais ideias. Ótimo, Kleber, vai ser um prazer, viu? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Esse é mais um episódio aqui do MyCast. Se você deseja algum assunto relacionado a isso, deixa aqui na descrição do vídeo também alguns temas, algumas coisas que você acha interessante abordar. E não se esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E é isso, até o próximo episódio. E é isso, Kleber. Obrigadão. Um abraço, gente. Até mais.